E aí, gente, gostaram do último vídeo? A gente vai liberar a segunda parte dessa série. Mas antes, não se esqueçam, dá um like, fortalece a amizade, se inscreva no canal e aproveita. Aquela história ali da calota, que depois a gente vai mostrar, vou botar uma imagem, sobre como perdeu a calota. Pois é, a gente passou por estradas boas, a gente passou por estradas maravilhosas, lindas, e a gente passou por estradas horrorosas, né? Principalmente hoje a Serra da Colômbia, aquela serra que você passa ali. É os Andes, né? A gente tá atravessando os Andes Central, os Andes Meridional. Os Andes saem desde a Colômbia, vão até o Chile, então a gente tem a Cordilheira dos Andes. E aquela parte ali, ela está em muita obra. Estão melhorando até a estrada, provavelmente daqui a uns 2, 3 anos as estradas vão estar melhores. E aquelas obras criavam verdadeiros sulcos, verdadeiros buracos. E o carro, às vezes, batia em buracos que... Numa desses buracos, a nossa querida calota... Aliás, ele gostava muito de buraco, sabe? Ele não errava um buraco, sabe? Ele... Tinha um cara lá, nosso amigo Marcelo, que era especialista em buraco, ele caprichava mais. E aí a gente acabou perdendo, quando a gente chegou no final de uma dessas jornadas, saindo desse trecho, a gente olhou, alguma das calotas e foi. Ih, vai ter que voltar agora pra A outra acabou caindo também, mas ela estava soltando. Quando a gente parou no posto de gasolina, ela estava solta, nós retiramos e guardamos e mantivemos as duas da frente, que era o primeiro impacto do buraco, elas se foram. E teve mais algum problema, assim, tipo, com o carro, vocês falaram que foi tudo ok, mas qual o maior problema que vocês tiveram assim na viagem que agora vocês dão risada da história? Pois é, foi quando o pneu resolveu furar bem no deserto do Atacama, né? O deserto do Atacama ele é muito comprido e arenoso, né? Mas ele é incrível. Não precisava furar um pneu ali. Pois é, quando a gente passa perto das montanhas, as montanhas elas caem pedras e logo que a gente passou eu vi as pessoas limpando a pista. Havia um serviço de manutenção. E aí, quando a gente estava passando, eu vi que tinha pedras, a gente até alertou, pô, deve ter pedra no caminho aí. E na próxima curva, a estrada estava repleta de pequenas pedras super afiadas. E quando a gente passou ali, uns 80, 90 km por cima da pedra, o pneu estourou na hora, cortou, é igual uma navalha. A pedra é como uma navalha e o pneu cortou. Quando cortou, a gente parou, encostou no acostamento. Tinha uma pirambeira ali de uns 800 metros, a gente não caiu e fomos trocar o pneu. E o pneu, ele é um pneu dos carros mais modernos hoje, que são os pneus finos. Eles não são pneus largos e grossos. E o manual de instrução, a gente pegou para ler o manual de instrução, ele recomenda andar 60, 70 km no máximo e diz ali que aquele pneu dura 50 km. O nosso desafio é que faltavam 300 para a gente chegar e já tinham passado 80 da cidade que a gente estava. E estávamos literalmente no início, primeira parte do deserto. E o que a gente fez? Bem, então vamos voltar porque a cidade mais perto é 80, não vamos arriscar com esse pneuzinho, não dá para andar 300. É verdade. Nós voltamos e parece que o manual adivinhou. Depois de 50 km que nós andamos, o pneu explodiu. Caramba. E aí nós ficamos literalmente, vocês vão ver a foto aí, nós ficamos no meio do deserto, no meio do nada, com coisa nenhuma, sem o pneu e sem o step. 6 pessoas perdidas no meio do deserto, com o carro, com o pneu furado. Agora é engraçado. Exatamente. Na hora a gente pensou como é que vai ser. Mas aí, graças a Deus, passou lá um pessoal da equipe de apoio, da limpeza da própria pista lá, eles nos levaram os 2 pneus, conseguimos comprar numa empresa de pneus lá local, na cidade próxima. Nós voltamos uns 30 km mais ou menos, compramos, retornamos com o pneu e o step não foi comprado. A gente não arrumou o step lá na hora. E esse step é difícil de arrumar porque é um pneu temporário que eles chamam, né? Nós só arrumamos umas 2 cidades à frente e um pneu de moto, né? Colocamos o pneu de moto grande, dessas motos maiores, que foi o pneu que se adaptou para colocar ali dentro, porque nós não tínhamos espaço para guardar um pneu aqui dentro, original. Porque tem vocês 6 e mais as malas. E nós descobrimos que em viagens desse tipo, o recomendável é você comprar um pneu extra, botar no teto, botar um bagageiro e amarrar o pneu. E quando você fizer uma aventura dessa, compra um pneu extra ou 2, deixa o pneu extra em cima, amarradinho em cima do carro e vá mais tranquilo, porque quando o pneu rebentar e estourar, você vai conseguir botar um pneu novo e vai conseguir viajar normalmente. Não, mas o que importa é que agora isso é tudo história pra contar, dá pra dar risada. E vocês tiveram uma ótima experiência, né? Imagina, ficar no deserto do Atacama. Foi fantástico. Apesar de tudo. Todo o trajeto foi muito bonito, né? Muito interessante. Né? Vocês escolhiam, sim, quando vocês passavam na estrada, vocês escolhiam os pontos turísticos exatamente que vocês queriam conhecer? Quando a gente tinha tempo, né? Porque a gente tinha um projeto, cronograma, cronograma de chegar, porque alguns companheiros nossos
tinham Trabalho, tinham data para chegar, então dia 27 era o máximo. Deadline nossa. O deadline. Segunda-feira, que terça-feira, 28, todo mundo trabalhava. Os outros trabalhavam. Então a gente não podia escolher muito o programa. Então foi uma viagem de resistência, né? Paramos nas capitais paramos do todas México, as capitais, paramos na capital todas as capitais nós paramos. Quito, né? Paramos sempre um dia nas capitais e permanecemos um dia para poder aproveitar um pouco. Vocês conheceram quantos países? Chegando com o Brasil, 14 países. Passamos por 13 países, chegamos no Brasil, deu 14, né? Foi uma experiência muito interessante e do ponto de vista de vivência, quando a gente viaja e o grupo inteiro já é acostumado a viajar de avião, você não consegue identificar partes e elementos da cultura que uma viagem de carro proporciona. Quando você viaja de carro, você para no posto de gasolina, você para no boteco, você para no restaurantezinho, você conhece de fato as pessoas que vivem na cidade. A gente foge daqueles pontos turísticos e o carro proporciona isso, né? Seja numa viagem pelo interior do Brasil e principalmente no interior de outros países, onde a gente consegue de fato conhecer mais, diferente daquela viagem tradicional que você faz, né? Pega o avião, salta lá. Essa viagem é fácil, essa viagem qualquer um faz, né? Vocês estavam buscando uma aventura então, né? É uma viagem de resistência, né? Mais de resistência mesmo, uma viagem de experiência, de observação, né? A gente não foi uma viagem turística propriamente dita, mas foi uma viagem de observação. Qual era o país que você queria mais conhecer? Na verdade, não tinha assim, um país pré-determinado. Eu acho que o Equador era um país bem interessante. Ou que você mais gostou? Alguns eu acho que a gente surpreendeu. Por exemplo, a Guatemala, que parece ser um país muito pobre para quem está aqui no Brasil. Guatemala, você chega lá, eles têm uma área central, uma área da zona sul deles muito arrumada. Foi um dos melhores hotéis que a gente ficou na Guatemala. A Nicarágua também tinha um hotel, que a gente ficou um hotel cassino lá muito arrumadinho, uma piscina maravilhosa. Então, assim, algumas coisas nos surpreendem pela imagem que a gente faz da América Latina ser muito pobre, né? Um país que tem um PIB em relação ao Brasil muito pequeno, mas que tem um certo conforto e um padrão de organização que muitas vezes a gente não tem aqui, né? Então isso deu pra gente uma visão tirou um pouquinho daquela visão estereotipada que a gente tem de países como Costa Rica, da América Central, Nicarágua, Guatemala, né, Honduras. Então são países que a gente olha e pensa que isso não tem nada, e quando a gente chega lá a gente se espanta e se surpreende, né, com a riqueza, com a qualidade de vida, com a segurança que a gente tem de andar na rua sem medo de assalto, né, coisa que a gente hoje está perdendo um pouquinho no Brasil. Então é isso que nos surpreendeu em alguns momentos lá. E você, qual país você mais gostou de ver, assim conhecer? Para mim me surpreendeu muito o Equador, né? O Equador é um país pequeno, pobre, né? Com uma economia fraca, mas um país muito bem organizado, o interior muito organizado. Você tem determinadas regiões que parece até que você está na Suíça, né? Então já tem a próxima começando a ser planejada. Quase 17 mil quilômetros. Já tem. Imagina você sair de Lisboa e chegar só 4 mil para chegar em Moscou, pertinho. É pertinho, né? Para quem rodou 17, quase. A ideia é até Mongólia e China, né? Caramba. Aí daria uns 12 mil quilômetros. Imagina fazer tudo isso de carro. De carro. Essa é a ideia, né? Aventura, hein? Então, a gente fez essa entrevista aqui com nossos dois amigos e representando todos eles que deveriam estar aqui o Daniel dentro do carro. Dias, o Marcelo Augusto, o Neuber, Lourenço, que não estiveram conosco, e o Estevão Cioli, que não estiveram aqui conosco, estão trabalhando. Esperamos vocês para a próxima conversa no carro, né? Após a próxima aventura. E é isso aí, galera. Vamos botar agora umas imagens sobre como foi a viagem e mostrar mais um pouquinho do carro, tá?